Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dando continuação à aula anterior, nós veremos agora um outro camaradinha que ainda não utilizamos para a resolução de encontrar equações de reta aqui para a gente, que é aquele nosso famoso ioiô mixoxô, que é quando nós possuímos um ponto da reta e possuímos o coeficiente angular. Por sinal, é uma quarta forma para encontrarmos a equação tendo dois pontos. Basta você fazer o quê? Encontrar o coeficiente angular desses dois camaradinhos aqui e utilizar um desses dois pontos, o que você quiser, e você vai obter a equação da reta. Quer ver? Olha como é que vai ficar. Então, primeira coisa, obtém o coeficiente angular. Lembre-se que o coeficiente angular ele equivale a ΔY sobre ΔX. ΔY sobre ΔX. Então, essa formulinha ela é importante para a gente. E eu comentei que é importante que você mantenha a ordem, ou seja, o y que você começa de um ponto também vai ser o x desse camarada que você começa. Bem, na videoaula anterior, nós encontramos esse coeficiente angular fazendo o y do b menos o y do a, x do b menos o x do a. Nessa videoaula faremos o contrário. Eu vou pegar o y do A menos o y do B. Agora eu vou seguir essa ordem, ó. Y do A menos o y do B. Ou seja, 2 menos 4. 2 menos 4 equivale a menos 2. Pronto, está aqui, ó. Menos 2. Agora o ΔX, esse camarada, ele vai equivaler ao quê? Ao x do A menos o x do B. Ou melhor, 0 menos 2. E 0 menos 2 é igual para a gente a menos 2. Então, perceba aqui que a gente está fazendo o seguinte. O y do ponto que eu começo é o x do ponto que eu também vou começar. E quem vai ser o coeficiente angular? Ele vai ser o ΔY, que é menos 2, dividido pelo ΔX, que também é menos 2. Ao dividir menos 2 por menos 2, olha quanto que você vai obter. O mesmo 1 que tivemos na videoaula passada. Perceba que se você tivesse trocado a ordem aqui, você teria o 2 positivo. E ao dividir, você encontraria menos 1. Então, perceba que a ordem altera o seu resultado, beleza? Então, toma muito cuidado com isso daqui. Legal. Então, temos o coeficiente angular. Agora, o que você vai fazer? A partir de um desses dois pontos, você joga na fórmula do ioiô mixoxô. Ou seja, você vai então pegar, por exemplo, este ponto A, que é o ponto de coordenadas 0 e 2. Esse camarada é que vai corresponder ao seu x0, y0. Pela fórmula do ioiô igual a mixoxô, esse x0, y0 é que vai corresponder ao ponto A. Vou até destacá-los aqui para vocês, ó. É esse x0, y0 que vai corresponder a esse ponto A. E o m é o coeficiente angular. Nós acabamos de encontrá-lo aqui, ao fazer o ΔY sobre ΔX. Agora vá lá, faça a continha. Então, você vai ter que y menos o y do A, que é 2. Veja que primeiro você escreve o y. E isso daqui tem que ser igual ao m, que vale 1. Aqui está o m, que multiplica x menos x0. No caso, esse x0 vale 0. Agora, vamos reduzir melhor essas coisas. Então, teremos que y menos 2 é igual. Bem, multiplicar por 1 não muda em nada. Da mesma forma que subtrai 0 também não muda em nada. Então, isso aqui vai ser igual a x. Agora, esse 2 que está negativo, eu posso passar o quê? Positivo. Por causa disso, teremos então que y é igual a x mais 2. Você se lembra dos resultados que obtemos na videoaula anterior? Equivale exatamente a esse y mais 2. Ah, Pedrinho, mas isso você fez substituindo o ponto A. E se eu substituir o ponto B, vai dar diferença de resultado? De forma alguma. Vamos ver? Vou fazer agora para o ponto B. Aqui está, ó. O ponto B, ele tem coordenadas 2 e 4. Aqui está. Vamos ver o que acontece se substituirmos o ponto B. Da mesma forma, nós utilizaremos a fórmula do ioiô mixoxô. Então, aqui está.
ioiô igual a michoxô. Ioiô igual a michoxô. Pronto. Agora, quem vai ser esse y0? O y0 vai ser o 4, que é o y do b. Quem vai ser esse x0? Vai ser o 2, que é o x do b. Quem vai ser o m? Nós encontramos aqui inicialmente, é este valor 1. Então, teremos o seguinte, que y menos 4 é igual a 1, que é o coeficiente angular, multiplicado por x menos 2. Agora eu te pergunto, multiplicar por 1 muda em alguma coisa? Não. Então, teremos y menos 4 igual a x menos 2. Mas, Pedrinho, e se esse número fosse diferente de 1? Aí você faria um chuveirinho. Basta fazer o chuveirinho para terminar esse cálculo. Agora, o 4 que está negativo, você passa para o outro lado do quê? Positivo. E eu te pergunto, quanto é mais 4 menos 2? 2. E, novamente, você obtém que y vai ser igual ao quê? A x mais 2. Ó. Novamente, você obtém que y é igual a x mais 2. Então, essa daqui seria a quarta forma para você obter a equação da reta. Escolha a que você se sentir mais à vontade. Bem, os melhores são o quê? Resolver por sistema ou por determinante, como vimos na aula passada. Beleza? O determinante ele é sensacional. Na verdade, essa ideia do ioiô michoxô que temos aqui, ela é mais usual quando ele fornece a inclinação da reta, propriamente dita. Ou então, quando ele quer comparar duas retas. Quando a gente estiver vendo a nossa próxima videoaula, ele vai estar trabalhando com a ideia de quê? Com a ideia da gente encontrar a equação da nossa retinha a partir dessa inclinação. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faria agora para encontrar a equação da reta se ele me fornece esse ponto A e ele me fornece essa inclinação? Agora é simples. O coeficiente angular, também vimos que ele é dado pela tangente do ângulo. Ou seja, se eu calculo a tangente desse ângulo θ, que a reta forma com o eixo x, nós encontramos o coeficiente angular. Então, por causa disso, esse coeficiente angular é dado pela tangente de 30 graus. E quanto é a tangente de 30 graus? Acertou você que respondeu raiz de 3 sobre 3. Pronto. Este daqui é o valor do coeficiente angular. Raiz de 3 sobre 3. E agora, como é que você vai fazer para encontrar a equação da reta? Ioiô e xoxô. Ioiô igual a michoxô. E pelo ioiô michoxô, o que você vai ter? Que y menos o y0, que no caso é 2, estamos trabalhando aqui com esse exemplo agora. Isso daqui é igual ao m, que é a raiz de 3 sobre 3. Isso daqui multiplicado por x menos x0. Ou melhor, x menos 0. Beleza? Veja que isso aqui não vale 0, não é por causa desse zerinho aqui não, porque corresponde ao x do ponto A. E ao desenvolver este camaradinho aqui, veja que x menos 0 é o próprio x. E esse 3 que está dividindo, você pode passar o quê? Multiplicando. Por causa disso, olha o resultado que teremos aqui. Nós teremos então que ao passar esse 3 multiplicando, teremos 3y, 3 vezes y, 3 vezes menos 2, que é menos 6, igual a raiz de 3x. A raiz de 3x. E agora, o que podemos fazer com isso daqui? Simples. Você pode pegar esse raiz de 3x que está positivo e passar negativo, pegar esse 6 que está negativo e passar positivo. Por causa disso, essa daqui vai ser a equação da nossa reta. 3y menos raiz de 3x, tudo isso igual a 6 positivo. E você pode brincar de várias formas com essa equação da reta. Você pode brincar de várias formas. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é a aplicação dessa formuletinha aqui, ó, do ioiô michoxô. É a ideia
de você substituir nessa fórmula aqui um ponto nesse x0, y0 e o coeficiente angular. Que você pode obter esse coeficiente angular de duas formas. Ou pelo ΔY sobre ΔX, ou pela tangente do ângulo. É assim que você trabalha com o tal do ioiô igual a michoxô. Beleza, amigão? E relaxa que trabalharemos mais vezes com isso daqui, fazendo vários exercícios aqui de questão de vestibular. Tranquilo? Bem, mas não ficamos por aqui ainda com o estudo da reta. A gente tem mais algumas coisinhas para aprendermos aqui. Tranquilo, amigão? Então, prazer estar aqui com você e bons estudos. Valeu!